Fabrício, o Cruzeiro vai jogar contra o Juventude na próxima quinta-feira. Jogo à tarde, né? É feriado, para quem não está se recordando, era um novo feriado, né? No dia 20 de novembro, feriado nacional agora, né? Em alguma cidade já era, mas agora é nacional. Então o jogo vai ser à tarde contra o Juventude. E não vai ter o Matheus Pereira, né? O principal desfalque do Cruzeiro. Não vai ter o Arroio também, não vai ter o Christian, mas o mais impactante é o Matheus Pereira. É o Gabigol para a vaga do Matheus? Geralmente o que o Léo Jardim usa é um jogador que vai fazer falta, né? O Matheus Pereira, antes de mais nada, né? É um jogador, até o Cássio ontem falou muito dele, né? Até meteu uma pressão no papai Pedrinho ali. Pô, meu irmão, dá uma olhada aí, vamos, contrata o homem aí, porque ele é o diferencial. Realmente, pra mim, tá entre os top 3 aí do Campeonato Brasileiro. E é um jogador que passa muito, tudo praticamente passa por ele, a articulação de jogadas, né? Principalmente a lógica das jogadas de ataque. Um cara que recompõe, ajuda muito o time, mas assim, as jogadas de ataque é tudo. Praticamente ele coordena e os jogadores mesmo sabem disso e se movimentam quando ele pega na bola, né? É diferente. O Marques está aqui para falar melhor do que eu, mas o Marques, por exemplo, pegava um cara que não tem um lançamento, não tem como achar um espaço, o cara nem vai se movimentar, gastar energia. É coisa que não acontece quando o Matheus Pereira pega na bola. Aí aciona, todo mundo se movimenta, né? Que sabe que ele pode achar ali uma jogada que de repente ninguém vê e consegue colocar bem a bola onde ele quer. O Léo Jardim geralmente usa o Gabigol para essa mudança, né, cara? E eu vejo hoje o Gabigol muito mais como um 10 mesmo, assim como ele fez excelentes partidas, porque tem qualidade. Lógico, não vai ajudar tanto na marcação, mas ele tem esse potencial ali, tem ajudado os caras. Acho que vai ficar mais ofensivamente, mais ofensivo. Deve ficar mais perto do Caio Jorge, né, que é natural, por ele ser atacante também. Mas o Léo Jardim deve usar ele nessa posição aí, que eu acho que, se não me engano, contra o Vila Nova, que ele fez uma partida ali. Lá em Goiânia. Lá em Goiânia. E aí, jogou muito bem, né, Panzi? Jogou muito bem, ele é diferente também, né, cara? Ele foi bom, né? Quando ele pega a bola ali, ele acha muitos caras, né, cara? Tem facilidade pra bater na bola, né? Verdade. Ô Edu, o Fabrício falou um negócio do Gabigol aqui, ele vê mais como 10 nesse momento. Você enxerga assim também? É assim, evidentemente tem que olhar pro Caio Jorge, né? O cara tem 17 gols no Campeonato Brasileiro. Então acho que os minutos escassos do Gabigol ao longo de toda a temporada, ele joga bem pouco tempo, né, com relação ao que se imaginava no começo aí na contratação dele, apesar de ele ter sido bastante eficiente ao longo do ano. Assim, tem muito a ver com o Caio Jorge. Mas, para quinta-feira, é o Gabigol, de fato, jogando de Matheus Pereira nessa função. E você enxerga também ele mais com esse perfil nesse momento? Eu enxergo o Gabigol como um ponta de lança. Existe 10 clássico, 10 com maior intensidade, o cara que se movimenta mais. Falso 9, Panzi, falso 9, por exemplo. Mas eu acho que eu enxergo o Gabigol na vaga do Matheus Pereira, não desempenhando a função do Matheus Pereira, porque são características completamente diferentes. O Gabigol não vai ser aquele cara que vai pifar o Caio Jorge, um jogador que estiver jogando pelo lado do campo, diferente que o Matheus Pereira faz, um lançamento nas costas da zaga, não é isso que o Gabigol vai fazer. Mas eu vejo ele como esse ponta de lança jogando nas costas do Caio Jorge, se aproximando do Caio Jorge, às vezes virando uma dupla com o Caio Jorge, para outro jogador se aproximar dos dois. Talvez o Leonardo Jardim tenha que mexer um pouco nessa estrutura com a bola do meio para frente, pensando na ausência do Matheus Pereira e não tendo um jogador com a característica dele. Mas é uma função, ou pelo menos é um posicionamento ali que o Gabigol já mostrou que tem capacidade para fazer, e tecnicamente ele é muito acima da média. O Gabigol hoje é reserva no Cruzeiro porque ele é centroavante, e o centroavante do Cruzeiro mete gol, jogo sim, jogo também. E tá difícil hoje, o Caio Jorge não dá brecha. E quando o Gabigol é utilizado numa função 2 passos para trás, ele rende. A gente não pode exigir que o Gabigol faça o que o Matheus faz. Se a gente exigir, aí a crítica vai acontecer para cima do Gabigol. Se a gente encarar o Gabigol como substituto do Matheus Pereira, mas enxergando com característica diferente, que é assim, eu acho que tem potencial para fazer um bom jogo e para suprir a ausência do Matheus. De repente colocaria até ali, fazer como ele não, para não até, que ele não tem uma característica de voltar e até fisicamente não tem esse potencial, né, para voltar e recompor. De repente dá para fazer aquela trinquinha, né? Colocava ali o Eduardo também para ajudar o Lucas Silva, o Lucas Romero, e deixar de repente o Gabigol um pouco mais solto ali, caindo para a esquerda, caindo pela direita. Eu acho que ele tem essa leitura também, que não ficar tão engessado numa posição. Eu acho que ele tem essa leitura de achar um bom espaço durante o jogo. Fabrício, com essa ausência, que de fato faz muita falta hoje para esse Cruzeiro, não se imagina também Caio Jorge e Gabigol trocando de posições?
Eu acho que sim, acontece muito isso. Assim, com muita força para vir arrastando de trás, entendeu? Acontece isso. Muitas vezes que os dois estão juntos no jogo, o Gabigol centraliza, o Caio Jorge vai pro lado do campo. Isso acontece muito. E durante o jogo isso pode acontecer. Por isso que eu falei. Porque para vir arrastando com força... Aí é só o Caio Jorge. É por isso que eu disse. O Gabigol, substituto do Matheus Pereira, ok, acho que vai ser. Mas o Jardim vai ter que mexer um pouco nessa estrutura. Para não exigir do Gabigol o que o Matheus Pereira faça. Para mexer, e isso pode acontecer, talvez isso vá acontecer, né? Do Gabigol centralizando, bem provável, o Caio Jorge caindo pelo lado. E na hora de defender também, quando o Cruzeiro estiver sem a bola... e a pressão alta não funcionar, baixar o Christian para fazer uma trinca de volante. Perfeito. Você faz uma trinca de volante, deixa um centralizado Romero, abre Lucas e Christian para marcar a subida dos laterais adversários. Corredor, então você alivia um pouco o Caio Jorge e o Gabigol de retornar, de recompor para a parte ofensiva, marcar. Né? Isso. Perfeito. Nesse jogo de agora, vamos ver qual vai ser aí a formação. Ele não tem... Pensando em titulares, né, caras que jogam com mais frequência, ele não tem o Christian, não tem o Matheus Henrique, não tem o Arroio. Sim. São mudanças impactantes. Lembrando que o Wanderson tá fora para mais tempo, o Marquinhos também tá fora para mais tempo. Eu acho que de repente... O Wallace também tá fora desse confronto porque ele também tá suspenso. Quais são as ausências? Titular, Christian, Matheus e Arroio. Arroio agora é titular. Também, né? O Christian tá fora também. Ô Cirilo, de repente pode até pintar uma novidade aí, né? Porque assim, o Sinisterra também não tem ainda... não tem... Fisicamente não está ainda apto para jogar os 90 minutos, né? Então, deve-se pensar numa outra... O Jardim deve colocar em outra posição, de repente até o Leles, o Ryan Leles que está lá, entendeu? Já está treinando algumas semanas ali com o grupo. De repente pode ser uma opção também, fazer meio tempo com o Sinisterra, não sei. Pode ter novidade nesse jogo aí. Vamos ver qual vai ser a formação para esse duelo da próxima quinta-feira. Fica tranquilo. Assim, cara, e ao longo da temporada, né, as soluções foram criadas pelo Leonardo Jardim. E é curioso que as contratações chegaram só depois, né? Para essa janela aí de meio de temporada, as contratações ofensivas que ele tanto solicitava, que ele tanto pedia. E é curioso, tem um levantamento que está hoje no nosso itatiaesporte.com.br que fala que o aproveitamento do Cruzeiro de turno e retorno é bastante parecido, algo em torno de 64%, né? O Cruzeiro é muito consistente nos resultados aí ao longo desse campeonato brasileiro. Mesmo assim, aliás, ainda assim, é um Cruzeiro que vem com uma média de gols bastante inferior à do turno, né? Então, assim, se a média do momento ela é de 1,07 por jogo nesse retorno, a do turno foi de 1,63. O Cruzeiro marcava mais gols, mas a vitória continua acontecendo, né? Então, assim, por mais que o ataque... O Caio Jorge, por exemplo, viveu uma sequência aí sem gols, mas o time continua tendo resultado, né? Mas isso se deve ao bons jogos que o Cruzeiro fez no primeiro turno, né? E segundo turno é um campeonato à parte aqui, né? Muda muita coisa, né? Times jogam para não escapar do rebaixamento, brigando sempre por alguma coisa, se fica mais intenso, né? Tem algo a mais ali que os jogadores colocam, porque aí tem os objetivos finais ali, todo mundo quer aparecer também com um time que está jogando bem, né? Um time que a ser batido os três de cima da tabela. Então, se deu essa dificuldade muito pelos jogos que o Cruzeiro fez. Caio Jorge começou a ser visado, seleção brasileira. A preocupação ficou maior em cima dele, entendeu? 2 jogadores sempre. Então, aumentou a dificuldade dele. Aí, cabe o jogador também aí a ter que abrir o leque, né? Abrir o leque de opções aí para continuar fazendo os gols. Mas as dificuldades, ela é normal pelo campeonato que o Cruzeiro fez. Então, o Cruzeiro está sendo muito mais estudado do que no primeiro turno.